Grandes mudanças. Às vezes começam por fora e obrigam-nos a crescer. Outras vezes começam por dentro e o mundo só está a tentar acompanhar. Nesta parte 1 vamos desmistificar o que vem primeiro. Mudança interna ou mudança externa? E spoiler, depende da fase da vida e do caminho de cada um. E vamos falar dos sinais no corpo e na energia quando estás em mudança e como distinguir sobrevivência de alinhamento. Se o teu sistema nervoso está em modo "o que é que se passa aqui?", esta conversa é para ti. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Encontro Luminoso. Este mês falamos de grandes mudanças, internas e externas. E eu quero começar já com a pergunta que deita por terra metade das teorias, que é: o que é que vem primeiro? Muda por dentro ou muda por fora? Às vezes a vida muda por fora e o interno tem de acompanhar. Outras vezes mudas por dentro e o externo começa a ficar apertado. Depende da fase da vida e depende do caminho de cada um. Portanto, vou oficializar a questão. O que é que acontece primeiro? A mudança interna ou a mudança externa? Catarina, o que vem primeiro? Para mim a mudança não vem só de um lado, é sempre bidirecional. Não existe separação do dentro e do fora. Olha, um pouco a imagem da aquela ideia hermética do as above, so below. Existe sempre uma correspondência entre os movimentos internos e externos, entre o micro e o macro. E nada acontece fora que não aconteça dentro, nada acontece no micro que depois não reverbere no macro e vice-versa. E por isso elas coexistem, embora por vezes são tão imperceptíveis, tão silenciosas que nem nos apercebemos. E, e às vezes a mudança que dizemos que foi algo que nos aconteceu, não é? Que veio de fora, muitas vezes ela já estava a acontecer dentro, só que demora, lá está, o tempo para aparecer no exterior, para se revelar. Um pouco como o exterior, como espelho, não é? Como reflexo de tudo o que já existia. Vem é apenas a sua materialização. Mas o oposto também está a acontecer, não é? Portanto, nós também somos sempre permeáveis a tudo o que acontece, às situações, aos espaços, aos ambientes, às vivências que que vão acontecendo à nossa volta, não é? E que nos vão obrigando aos poucos a realinharmos. Pelo menos é assim que eu vejo. E há mudanças externas que sempre que existe uma mudança externa obriga-nos, traz essa necessidade de nos adaptarmos para sobrevivermos, não é? Há sempre aqui uma adaptação que é exigida. Por outro lado, as mudanças internas vão criar essa mesma mudança e essa mesma transformação. Não só uma transformação que muda quem somos, como depois muda aos poucos tudo à nossa volta. Portanto, para mim essa pergunta é um bocadinho como o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? É Exatamente. sem dúvida, elas coexistem, é isto. Fátima. Olha, por acaso não tinha pensado dessa forma, mas sim que coincido. No entanto, hum, para mim é sempre o interno, sempre. Só que por vezes nós não percebemos
que realmente existe, estamos a fazer um chamado, de alguma forma, seja fisicamente ou seja a nível interno, a depender da nossa própria consciência, poderemos perceber que realmente sim que estamos a mudar por dentro e por vezes passa uma vida inteira e nem nos percebemos que realmente estivemos a mudar de forma constante. A questão aqui, desde o meu ver, é que a nossa alma sempre nos está a indicar lugares aonde ir, pessoas com as que combinar, oportunidades que aparecem. A cada vez estou mais certa que o que nós achamos no nosso dia a dia, que são coisas do mais comum, que isto é por acaso, e que a cada vez, cada vez é muitíssimo mais. É a família com a que nós estamos, é a família que nós criamos, é o lugar onde nós estamos a morar, é a profissão que nós escolhemos ou a profissão que nós trocamos, é tudo. Se por alguma razão nós tivermos um pequeno buraquito na porta e pudéssemos ver qual a amplitude real deste universo de universos e do nosso próprio, então se calhar ficávamos meio em colapso de quão matemático é tudo. Então, sim, do mesmo jeito que já dizemos assim noutros dias que nós mexemos-nos conforme o cosmos e o cosmos mexe-se conforme eu, ok? Aqui é o mesmo. O mundo interno e o mundo externo está continuamente, como o yin e o yang, estão continuamente por vezes um fica mais longe, por vezes um mais perto, por vezes mexem-se muito rápido, por vezes vão mais devagar, depende da nossa vida e do nosso redor, mas sempre existe uma ligação mais fina ou mais grossa, mas sempre uma ligação de como aqui vão as coisas e como aqui a vida me está a mostrar que combinam com estas coisas. Às vezes fazem-nos assim, pá, pá, porque não estávamos a ver absolutamente nada, e outras vezes vemos os sinais que já estão a chegar antes de estar aqui coladinhos. No entanto, sempre uma simbiose entre os dois, entre o mundo interno e externo. Sim, às vezes vêm mesmo situações externas que nos obrigam a conscientemente crescer de forma interna, não é? Porque temos que nos Porque de outra adaptar. forma não faríamos. E Sim, então a vida sim, é que nos está a sim, dizer que temos de aprender, sim. A bem ou a mal? queiramos ou não. Exato. Ok, então, independentemente de por onde começa, como é que o corpo acusa? Porque o corpo vai dando sinais, não é? Quais são os sinais no corpo e também na energia de que estás em mudança? E algo também muito importante, que é como é que distingues sobrevivência de alinhamento? E aqui, Cecília. Começando aqui pela parte do corpo, isto depende muito, lá está, da capacidade da pessoa estar também conectada ao seu corpo, não é? Da capacidade ou da prática que ela tem de sentir o seu corpo. E depois as manifestações podem ser muitas, não é? De alguma forma o corpo já está a intuir. Uma mudança que está a acontecer no interior. Aliás, ela está a intuir uma mudança do exterior, precisamente porque no interior já há qualquer coisa também a mudar, não é? A tal simbiose da qual a Fátima estava a falar. E, e ela pode manifestar-se desde, se forem eventos mais desafiantes, pode vir com um aperto, pode assim, um aperto no peito, uma sensação, um cansaço, uma sensação de um bocado qualquer coisa que está aí para chegar, que uma sensação, realmente. Há qualquer coisa aqui que eu vou ter que atravessar e ainda não sei bem o que é. Ou então algo de bom também, não é? Mais expansivo, de sentir mais abertura, de repente estar com um nível energético maior do que o normal, estar com mais abertura para a vida, para as pessoas, estar extremamente bem disposto e
e mais conectado, não é? Mais conectado com os outros à volta, mais conectados à vida. Portanto, os sinais podem ser realmente muitos a nível físico, ou mesmo sem ser a nível físico, mas de uma forma mais sinestésica, não é? De sentir, sem perceber muito bem o porquê, eu sei que há aqui qualquer coisa que está a mudar em mim, Mais ou qualquer coisa intuitiva. que está para vir, exatamente, de forma mais intuitiva. Isto se a pessoa estiver mais atenta, não é? Porque senão é como vocês estavam a dizer, senão o universo faz questão de nos mostrar, atira-nos assim uma pedrinha, tipo, olha, é para despertares aí para uma mudança. Qual é que era a segunda parte da pergunta, Esta, querida? como é que distingues, não é? Se estás em sobrevivência, quando começas a sentir isto, não é? Ou se estás em alinhamento. Pois lá está, quando as sensações são menos boas e que tu já saibas quais são os sinais e que vem aí uma mudança, não é? No início pode vir uma certa preocupação, até porque não se sabe muito bem o que é, não é? Ou ainda não se sabe muito bem o que é. Isto depende muito também das ferramentas que as pessoas têm e da forma como se colocam na vida. Por exemplo, as pessoas mais controladoras, se calhar vão querer logo obter respostas, não é? Falam com pessoas mais intuitivas ou vão, sei lá, ter uma sessão de tarô ou qualquer coisa. Olha, eu sinto que vem uma mudança, preciso de saber já o que é. Ou vão ver o alinhamento dos planetas, perceber o que é que está aí para acontecer, para de alguma forma anteverem e se prepararem, não é? Há outras pessoas que têm uma atitude mais tranquila, de, olha, venha o que vier, eu estou aqui, estou em aceitação, estou em abertura, bora lá, não há de ser nada ao qual eu não consiga sobreviver. Portanto, as pessoas vão procurar formas diferentes, ferramentas diferentes, outras vão procurar, se calhar, focar-se mais no presente, por exemplo, no meu caso, é o que eu procuro. Quando eu sinto que há uma mudança para vir e eu não sei ainda muito bem a resposta, eu vou muito conectar-me a mim mesma. Se eu não tenho tempo para me conectar a mim, vou pelo menos estar o mais presente possível, para a minha mente não vaguear para possíveis cenários futuristas que eu não sei, não é? Que eu não vou conseguir saber de antemão o que é que vai acontecer aí. Então vou tentar focar-me no presente o mais possível, estar enraizada, para que assim que tenha tempo conseguir conectar-me a mim e perceber, ok, que mudança está a haver em mim. Ou o que é que eu estou à espera que mude na minha vida, o que é que eu gostaria que a vida me trouxesse de diferente, ou o que é que eu estou a sentir que possa ser a mudança, não é? Porque, quer dizer, dá para, dá para perceber certas mudanças, e às vezes são mudanças que têm a ver connosco, só connosco, sei lá, progressão na carreira, ou a nível amoroso, ou a nível pessoal, ou seja algo assim, como também podem ser coisas mais drásticas, como a perda de alguém, não é? Eu, por exemplo, tive a intuição da perda de um familiar, uns dias antes, e eu sabia que é engraçado porque foi mesmo uma proteção que os meus guias me deram, ou seja, deram uma notícia, mas foi não com o intuito de me preocupar logo à partida, mas sim para me Te preparar, preparar. porque eu tinha que dar suporte à restante família. E então houve assim, foi assim uma coisa muito repentina, em que de repente eu estava em meditação e estavam a acontecer várias coisas a nível energético, estava a ser feito um trabalho em mim para me preparar para a perda que eu ia sofrer e que os meus familiares próximos iriam sofrer. Mas nem toda a gente, isto não acontece à maioria das pessoas, não é? E às vezes acontecem este tipo de mudanças, não é? Coisas inesperadas, perdas. Uh, e às vezes perdas, uma coisa é uma perda de alguém que já está doente, outra coisa é uma perda repentina, não é? Um, mas lá está, de alguma forma, tentar perceber quando há uma mudança que possa vir aí,
tentar logo à partida trazer a atenção para o interior. Mas não seja, nem que não seja para ganhar respostas, mas para dizer a si mesmo: está tudo bem, estás dentro de ti, está tudo bem, vai correr tudo bem, aceita o que vier e tu tens força para superar o que quer que seja. Porque a maior preocupação das pessoas é sempre que a mudança seja algo de mau. Porque há mudanças boas, não é? Mas a pessoa tem a tendência de fugir para o medo de, epá, sinto que vem uma mudança e como é que eu vou aguentar? Como é que eu me vou posicionar? O que é que me vai acontecer a mim e aos meus, não é? Aos que eu amo. E então trazer esta segurança, esta fé também, trabalhar a fé também, para mim é algo muito importante. Eu Está a ir por estou, aí. eu estou aqui a passar por uma mudança muito grande na minha vida, e eu sou daquelas que escolheu buscar guia, não é? Daqui das minhas queridas, para me ajudarem, porque eu não gosto de surpresas, sou tourito, não é? Quando mexem na minha estabilidade. Mas foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu consegui aqui também gerir um pouco o meu sistema nervoso e dizer, não, espera lá, isto não há razão para agora de repente as coisas começarem a correr mal, portanto vamos acalmar aqui o sistema nervoso. Mas, por exemplo, no meu caso ajudou-me imenso a ter uma forma de guia para saber o que esperar, e entender um pouco, até porque sou aqui muito mental, não é? E fez toda a diferença eu ter a oportunidade de obter esta guia adicional, esta informação adicional para saber um pouco por onde ir, e realmente fluiu tudo da forma mais leve possível. E já vou falar um bocadinho mais mais à frente, já vou falar um bocadinho mais disto, mas para mim, por exemplo, foi bastante importante, mais além do confiar e realmente saber, ok, isto é para mim, é para o meu bem, é para algo positivo, mas também ter esta guia que ajuda a manter-te ali, Sim. a confiar no processo, não é? É a necessidade de tentar perceber o Controlar de porquê, alguma forma, não sim, é? mas também, sim, Sim, sem e dúvida. de saber o motivo. Porquê? Ok, Sim, mas há aqui uma mudança, sim, qual é a razão da mudança? Mas antes dessa razão, só a fé por si já vai ajudar muito. sim, E era o que tu tinhas, tu sabias, ok, vem aí uma mudança, eu ainda não sei a razão, mas eu tenho fé. E esta fé é o quê? É saber, ok, esta mudança vai acontecer, eu sei que é para o meu bem. Ainda não sei de que forma, mas eu sei que é para o meu bem. E por já é só isto que eu tenho. E claro, e depois a partir daí a pessoa vai à procura de saber a razão, e é ótimo, porque traz imensa clareza mental. Ok, e vai-se com outra intenção, até porque entras na mudança com uma intenção completamente diferente, não é? e Já sei para o foi, que é, sim, e abraças ainda mais a mudança, não e digo-te já que, obviamente, sei que haverá mais oportunidades, mas até hoje acho que foi a maior prova de fé, que eu realmente alguma vez tive de fazer. Mas pá, confiei plenamente e foi mesmo, pá, eu vou acreditar e vão deixar. A minha mãe até dizia: Mas como é que tu podes estar tão calma? Eu estou aqui numa ansiedade que não me aguento. Como é que tu estás tão tranquila? Eu assim, tranquila, calma, está tudo bem. Mas foi mesmo dos maiores movimentos de fé, que eu tive de fazer até agora. E pronto, e vá lá, é? enfim, não é? E essa confiança E é correu bem. fundamental, porque Pá, dá-te sim, sustento, não sim, é? sim, sim. E foi tudo tão ligeiro, tão leve, tão fluido, tão alinhado, sabes? É realmente esta capacidade de poder ir confiando na vida e naquilo que te chega, que é para ti, aos poucos. My God, my God. Catarina, sinais do corpo e na energia. Antes disso, olha, a propósito daquilo que a Cecília referiu, e é verdade, a nossa sociedade tem uma ideia, ou nós temos uma ideia que a mudança vem como algo, é algo que vem para destruir, mas Castigo, no quase, não é? fundo é uma coisa estranha, sem sentido, e muitas vezes a mudança vem mesmo só para realinhar. Ela não acontece do nada, não é? A mudança não acontece do nada. A grande maioria das vezes vai chegando devagarinho, pequenos sinais, desconfortos, desconfortos emocionais, aquele nó
aquele aperto no peito, aquele desconforto, aquela dor nas costas. Não, quer dizer, o corpo vai dando estes sinais através de dor ou de desconforto. Ou, sentimos esta necessidade ou vontade de ajuste, mas eu acho que o maior perigo de todos é ignorar estes sinais, é porque aí a vida vem e dá-nos um abanão com Um força, abanão, e daí sim. e aí sim, essas mudanças são mais extremas, não é? Olha, eu faço um pouco esta metáfora, que é como se fôssemos placas tectónicas. Se nós não nos vamos ajustando, se não nos permitirmos estes pequenos movimentos de transformação, o que é que acontece? Quando as placas vão tensionando, não é? Vão fazendo cada vez mais pressão, e vão acumulando esta tensão até que provocam um impacto maior. E é o que acontece quando resistimos demasiado tempo às mudanças necessárias. Isso aconteceu-me, já partilhei isto aqui num episódio anterior, em que em determinada fase da minha vida eu estava a sentir todos os sinais, quer emocionalmente, quer fisicamente, quer externamente, hum, que me estavam a convidar. Portanto, é como se nós inicialmente recebêssemos assim uns convitezinhos, não é? Chegam assim de uma Convite de forma, um update. convite Quero amigável, atualizar. não é? Exatamente, até que chega o dia em que tu tens que fazer o update, porque senão já não ligas o computador, não é? E é um bocadinho, é isso que nos vai acontecendo. Ao contrário de quando nós respondemos a estes pequenos convites e esses ajustes são mais pequenos e contínuos, há então há muito mais equilíbrio, há adaptação, e como tu estavas a dizer, tu estás a passar por essa mudança que podia ser um pico, não é? E no entanto estás a passá-la de uma forma muito mais suave, porque estiveste atenta. ah, Estiveste atenta ao teu corpo, à parte emocional, e sustentaste da forma que achaste que para ti fazia mais sentido. E portanto é isso, é que nós no fundo sabemos mesmo quando é que quando é que a vida nos está a pedir mudanças. Nós no fundo sabemos. E as crises, por exemplo, e aqueles grandes momentos de crise que por vezes as pessoas passam, no fundo é isso, é a vida a pedir mudança. Ah, o emocional dá sinais, o corpo dá sinais, a vida externa e o ambiente toda à nossa volta dá sinais. É só escutarmos. E lá está, mais uma vez, agir em conformidade, em coerência com esses sinais e fazendo esses pequenos ajustes, porque custa muito menos quando esses ajustes são devagar, dão-nos mais tempo de adaptação. Porque quando o impacto é maior, depois os ajustes também que temos que fazer também são muito maiores. E não resistir também no fundo, não é? Porque o resistir, lá está, depois vem o embate maior. Porque vais, isto não é nada. Isto não é nada. Não quer mudar, não quer mudar. E depois, ou mudas. Sim, muitas vezes relativizamos o que estamos a sentir e depois o impacto é grande. Então bora lá preparar-nos para separar aqui um pouco estes dois portões. Quando a mudança começa por dentro e quando a mudança começa por fora. E na próxima parte vamos falar do cenário mais silencioso e que muitas vezes é mesmo onde tudo começa. Quando a mudança começa por dentro e nem sempre percebemos logo. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.